Glória a Deus. A gente pode ler junto? Então lá, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos. O tema diz: a pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéias e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Este homem não estão bêbados, como vocês pensam, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a estes entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os seus caminhos da vida, e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes o assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi debaixo da morte, nem no seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificam, Deus o fez Cristo. Versículo 37. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Amém. Senhor, eu quero render graças pela Tua palavra, Pai. Nós estamos diante de um texto histórico, a primeira ministração cristocêntrica, a primeira ministração a respeito de um evangelho genuíno, que é centrado no Teu nome, Jesus. Que o Senhor possa graciosamente, Espírito Santo de Deus, guiar o nosso coração nesses minutos que nós vamos estar aqui, e nós possamos entender como esse texto deve ser observado de uma forma tão plena e poderosa para os nossos dias, tão difíceis que nós estamos ouvindo e enxergando
quanto a palavra de Deus tem sido distorcida, quanto as tuas verdades, meu Pai, têm sido palavras liberais, legalistas, e que o teu evangelho, infelizmente, em muitos púlpitos de igreja não tem sido o centro, Pai. Onde a sua palavra não tem sido mais eficaz para a transformação de pessoas, mas tem sido só um meio, meu Pai, para que as pessoas busquem as coisas terrenas. Essa não é a verdade crucial da tua palavra sobre o teu reino. Senhor, que o Senhor me permita mais uma vez aqui entre os meus irmãos, que eu possa ser fiel à tua palavra, que eu possa caminhar de acordo com as tuas verdades, e que cada um dos meus irmãos possam recebê-las, possam ser transformados por ela, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, vivermos para a sua glória, representando a imagem e semelhança do nosso irmão primogênito, Cristo Jesus. Espírito Santo, fica conosco, e que o Senhor possa poderosamente agir na nossa vida nessa manhã. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu só... Aleluia. Isso que dá a gente ser uma igreja presbiteriana que não tem um glória, né? Tem um aleluia. Tem por dentro, né? Os grilos falam mais alto aqui. Aleluia. Meus irmãos, a gente está diante de um texto muito importante para nós aqui. E é um texto que vale a pena a gente ressaltar algumas verdades que podem dar um direcionamento, sim, para a nossa vida como igreja e como os indivíduos que foram encontrados por Jesus. Assim como nós estávamos aqui refletindo sobre a descida do Espírito Santo e esse grande poder que foi manifesto ali nos irmãos, e é interessante isso. Eu concordo plenamente com o Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim que sinais, prodígios e maravilhas são muito importantes para revelar a soberania de Deus, mas não transforma ninguém. Então entender Atos capítulo 2 é muito importante para a gente entender o que é crucial aqui, esse manifestar dos sinais de Deus, da glória de Deus. E aqui a gente vai ler logo nos primeiros versículos que Pedro, ele se levanta para poder explicar mesmo o que está acontecendo ali. Porque o povo muitos ficaram assim, caramba, nossa, que coisa doideira é essa? Eu estou vendo as pessoas glorificarem a Deus na minha língua materna e não são galileus, o que está acontecendo? Que milagre é esse que está operando? E alguns se levantaram dizendo, não é possível, eles estão bêbados aqui, não deve ser isso. E aqui a gente vê Pedro, pela primeira vez na Bíblia, pregando uma mensagem cristocêntrica. Tanto é que eu intitulei essa ministração aqui como A Mensagem. É o título dessa pregação, A Mensagem. E essa grande mensagem deveria entoar os nossos cânticos, deveriam entoar as nossas liturgias, deveriam entoar os púlpitos das igrejas, né? Qual é a grande mensagem que é pregada nos púlpitos da igreja? É interessante que, pela bondade de Deus, eu me converti de 15 para 16 anos, e quando eu tinha 16 anos, eu recebi a minha primeira oportunidade para ministrar. Aí eu fui com meu tio no centro de Diadema, eu fui lá escolher um terno, né? Escolhi um terno bacana, comprei um terno preto, né? Que combina com muita coisa. Comprei aquele sapato bolachão, né? Você se converteu, né? Você está numa igreja que existe alguns costumes ali, então você segue aquela regra. Comprei aquele sapato bolachão, que não tinha aquele sapato fino ainda, né? E eu não era, assim, ainda mais que me deu um banho de sensatez de estilo. Mas antigamente era assim, era calça verde, camiseta marrom e terno preto. E dando glória, irmão, e dando glória. E só aquele sapato bolachão que, você é louco, né? Cabia mais 5 dedos do lado, mas estava tudo certo. O importante era o quê? Que Deus estava olhando pro meu coração, né, irmãos? Ai, Jesus, Deus é bom, né? E seco, que magro, velho. Pior que o Ítalo, irmãos. Pior que o Ítalo. Então eu falei, eu vou dar uma calça por isso. Será que é PP? Será que é 12? Tô brincando. Voltando aqui para a palavra, aqui nós já sai do espírito já, né? O interessante é que eu me preparei muito para ministrar aquela palavra, além da minha roupa, tudo eu fui ministrar, me deram uma oportunidade, comprei gravata, tudo novo.
principalmente por essa primeira ministração. Então eu estava me preparando para ministrar. Primeiramente eu fui comprar a roupa certa para o contexto que eu estava vivendo e depois eu fui preparar o meu sermão. E eles me deram essa oportunidade. E o interessante é que eu fui pregar numa das histórias que mais me chamaram a atenção no início da minha conversão, que foi a história da rainha Esther. Então, assim, eu não me esqueço até hoje da minha primeira ministração. Quem é pregador aqui? Você lembra? Você que prega, já pregou em igreja, você lembra da sua primeira ministração? Primeira vez que te deram a oportunidade para pregar a palavra de Deus, você lembra? Lembra? Cara, é uma coisa marcante, pelo menos para mim foi assim, eu sou um cara que esqueço muita coisa, mas a minha primeira ministração, eu lembro. E aí eu preparei, escrevi o sermão num papel, né, folha de caderno, e fui lá e comecei a pregar, e sei lá o quê, e o rei Assuero, para cima e para baixo. E eu não lembro muito o que eu ministrei, irmãos, eu não lembro, não vou falar se eu preguei muita heresia, mas com certeza deve ter um monte de coisa lá que só Deus na causa. E eu preguei. E aí eu lembro que quando eu terminei a ministração, aí, caramba, até hoje eu tenho isso, né? Fala, meu Deus, tomara que eu fui fiel, será que o pessoal entendeu, meu Deus do céu? Então tem um feedback, às vezes é bom para poder falar, caramba, glória a Deus, né, meu, que Deus está falando através da minha vida. Imagina a primeira pregação, irmão, você quer descer do púlpito, eu suei mais pelo nervosismo do que qualquer outra coisa. Aí, você quer ouvir, será que eu preguei bem, meu? Será que, nossa, Deus me usou e sei lá o quê, né? Aí eu escutava muita pregação do Marcos Feliciano, né? E eu tentei imitá-lo. Você é louco, tentei. Deus salva, irmão. Deus nos salva. Deus me salvou, em nome de Jesus. Aí aí eu queria, a gente segue aquele jeito de querer imitar as pessoas, né? De querer ser igual aquele homem que é reconhecido, né? Porque no contexto onde eu vivia também, ser reconhecido era importante, né? As pessoas darem glória, honra para você naquele momento ali. Você é um pregador, você é um ungido de Deus, você é o quê? As pessoas tinham muito isso, né? Essa auto-honra para o homem porque ele tem um talento, ele tem um dom. Então, como eu estava nesse contexto, então, vinham as pessoas falarem para mim assim, meu, que pregação boa, hein? Oh, glória a Deus, moleque novo. Então, eu já saí do púlpito assim, com a Bíblia debaixo do braço, falando assim, será que foi boa? Aí, meu, foi assim, chegou um rapaz diante de mim e falou assim, ô meu irmão, que bênção, sua palavra, você pregou. Aí ele falou assim para mim, eu só não entendi uma coisa. Quando você começou a ler o primeiro capítulo, você viu lá que estava escrito Rei Artaxerxes? Artaxerxes, né? Isso aí, ó, tá vendo? Nem hoje você fala ainda. Artaxerxes, é isso aí. Aí, por que você ficou falando o nome de Assuero? Assuero para cima e Assuero para baixo. Só que a gente sabe que Assuero vem depois desse primeiro rei, né? Mas só como eu estava no capítulo 1, era sobre esse rei. Aí eu coloquei a mão na cabeça assim e falei, não, irmão, é porque no grego significa Assuero. Diante de Deus, irmãos. Meti o louco. É que no grego significa Assuero, irmão. Ah, então, é isso mesmo. Se você for ver isso aí no grego, pá, tudo. Meti o louco. Ah, ele abraçou. Opa. Cara, recebeu, filho. Aí eu falei, tá tudo certo. Infelizmente, irmãos, eu tô contando essa pequena história para vocês, que eu não tive um discipulador, um instrutor assim, que talvez via em mim esse chamado para ministrar, para pregar, e pela bondade de Deus, depois de 18 anos eu estou aqui ministrando e pregando para vocês, mas eu não tive alguém assim para falar assim, ó irmão, a sua pregação tem que ser cristocêntrica, a sua pregação tem que ser bíblica, seja fiel ao texto, você não está aqui para cativar o coração das pessoas, pode deixar que se você for bíblico, o Espírito Santo vai cativar o coração das pessoas, seja fiel à palavra, ali vai ser o termômetro para você saber se Deus está se agradando de você ou não. Mas como eu não tinha isso, o contexto que eu estava totalmente diferente, então eu tentei fazer o que eu podia. E essa é a questão que muitas das vezes pega pra gente, né? Às vezes a gente está não só para pensar em falar a palavra de Deus, mas pensar se a gente está agradando o outro. E cara, aqui é esse contexto. Pedro, ele não foi instruído nesse sentido. Pedro, ele não estava ali falando, agora eu sou um pregador expositor, eu sou um pregador temático, ou sou um pregador que prego em forma sistemática. Não, ele só foi cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo ali, naquele contexto, e obviamente andando com Jesus, ele claramente agora, levantado por Deus ali, tem que dar algumas explicações. E uma das coisas importantes
que não só pregadores, mas eu e você, que nós servimos a Jesus, a gente deve observar na nossa esfera da nossa vida, né, em todas as questões, são as perguntas que o mundo está fazendo a respeito de Deus e a respeito sobre a vida mesmo. A gente às vezes não para pensar sobre isso, mas Pedro ele começa o seu sermão respondendo uma pergunta. E a pergunta que ele responde às vezes não tem nada a ver com o que ele quer falar, mas ele responde para introduzir Jesus. E essa é a primeira questão que tem que ficar dentro do nosso coração. Nós, como pregadores do Evangelho, eu e você, tá, irmão? Nós somos pregadores do Evangelho. Nós temos que estar sensível a ouvir perguntas. Ouvir perguntas sobre a vida, ouvir perguntas sobre relacionamentos, ouvir perguntas sobre o reino de Deus, ouvir perguntas sobre o que as pessoas pensam sobre a nossa fé. Por mais que muitas das vezes é uma crítica, mas é importante a gente ouvir as pessoas. E Pedro, além de ouvir, ele gastou tempo respondendo essas perguntas. E como foi importante isso aqui? Porque a pergunta era, será que eles estão bêbados? O que eles estão fazendo? Por que esse movimento todo? Será que eles estão bêbados? E no primeiro versículo que a gente leu aqui, do versículo 14, diz que Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão com esses termos: irmãos da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas o quê? A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei que ele estava falando porque era de manhã e o pessoal não bebia, mas não era uma cultura como nossa aqui, né? O povo judeu bebia de manhã, de tarde e de noite, porque era culturalmente normal beber vinho, né? Para esse povo judeu. E eu entendi, depois de alguns estudos, que o apóstolo Pedro estava falando, na verdade, que eles estavam em um tempo de consagração. Que eles não estavam ali simplesmente orando, mas eles estavam consagrando a vida deles para Deus. Eles estão falando, é muito cedo para isso aqui para a gente. Porque esse tempo agora, a gente está tirando um tempo para consagrar a nossa vida. Então esse tempo não é o tempo que agora a gente vai comer e nem beber, porque o que está acontecendo aqui não é só uma questão de uma descida do Espírito Santo, mas a busca que nós estávamos tendo por Ele. Está acontecendo isso. E é importante isso para a nossa vida. Apesar de existir uma promessa muito clara de Deus, deixada para os apóstolos e para as pessoas que estavam seguindo Jesus, isso não tirou eles da responsabilidade de buscar pela presença do Espírito Santo, de ter uma vida de consagração. Eles estavam ali buscando a presença de Deus e esperando o tempo oportuno que essa promessa ia se cumprir. Não é diferente para a nossa vida. Deus ele promete o Espírito Santo, Deus ele promete a graça dele, Deus ele promete que a presença dele vai estar no nosso meio, mas isso tem que ser um alerta para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa se esvaziarmos das nossas vontades, deixar que Deus cada vez mais preencha a vida dele dentro de nós. E isso mostra o quanto de nós precisamos entender que às vezes nós não temos o Espírito Santo, ou nós não somos cheios do Espírito Santo, não é porque Deus é infiel com a sua promessa, é porque nós somos irresponsáveis. Nós temos um estilo de vida que é longe de buscar a presença de Deus, de se enchermos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso. Nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, muitas das vezes a gente tem que deixar as nossas vontades de lado para buscar aquilo que é primordial, o reino de Deus para a nossa vida. E é isso que ele está dizendo, irmãos. Nós estamos aqui agora cheios do Espírito Santo porque era isso que nós estávamos buscando também. Nós estávamos aqui diante da presença de Deus. Então, isso fica muito claro para nós, irmãos, que o quanto o Evangelho de Deus, as verdades de Deus, em primeiro lugar, é um Evangelho que transforma o nosso ser, que transforma dentro de nós, que muda completamente o nosso estilo de vida. E eu gosto dessa ideia de começar o Evangelho com algumas perguntas. Eu gosto de fazer perguntas porque, para mim, perguntas vão nos fazer refletir as verdadeiras respostas, quando verdadeiramente a gente quer uma transformação para a nossa vida, né? Então, perguntas nos fazem pensar. Porque apontar somente que você é pecador, apontar só o pecado, não vai te fazer ter um esclarecimento que você precisa de um Salvador. Mas, às vezes, o pecado em si revela uma história que está por trás de nós, que nos faz verdadeiramente viver esse pecado. Ou seja,
Quando eu te faço uma pergunta a respeito de por que você vive esse estilo de vida, vai fazer você refletir que talvez a grande fé que você diz de um culto de domingo que você crê em Jesus não é tão suficiente assim. Então, se eu falar assim para vocês, vocês amam Jesus? Vocês vão dizer, lógico que eu amo. Estou aqui hoje, não estou? Vocês adoram Jesus? Jesus é o único suficiente salvador da vida de vocês? Vocês vão dizer o que para mim? Não, Jesus é. Agora, quando eu faço perguntas sobre o seu dia a dia, quando eu faço perguntas a respeito por que você é assim, vai refletir dentro de você se verdadeiramente aquilo que você fala é uma realidade ou não. Então aqui é muito importante que perguntas não só expõem o nosso pecado, mas expõem a raiz dos nossos pecados. E aí que eu acho que a igreja deveria tratar mais. A igreja não deveria ser um ambiente legalista, de dizer que nós somos pecadores. Todo mundo sabe disso, amém? Se a gente dizer aqui que a gente é pecador, é chovendo molhado, né, irmãos? Agora a pergunta é, por que ainda nós continuamos tanto pecando? Pecador eu sei que você é. A gente já sabe que a nossa natureza ela é inclinada para o mal. Mas a minha pergunta é, por que você é tão preguiçoso? Por que você é tão relaxado? Por que você não ama como você deveria amar? Por que a gente não é tão generoso como a gente gostaria de ser generoso? E aí, a gente vai entender Jesus dessa forma. Jesus, ele nunca respondia as perguntas dos fariseus, dos saduceus. Ele sempre dava a resposta com outra pergunta. E essa é a questão aqui que a gente precisa avaliar em primeiro lugar. A gente precisa ouvir o mundo falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas incredulidades, mas a gente precisa também fazer pergunta para nós mesmos sobre por que as verdades de Deus, por que as coisas que às vezes são tão claras não são vividas dentro de nós. E a grande questão não é que você é pecador. Aqui a gente já sabe. A grande questão é o que está por detrás de toda a história que o Espírito Santo de Deus, que é uma promessa viva na minha e na sua vida, não se tornou algo de redenção ainda em áreas da sua vida. Por que ainda você não foi transformado nessa área? E a resposta não deve ser, eu sou pecador. E a resposta não deve ser, porque eu sou um cara que falha. A grande questão sempre para a gente entender, porque a nossa vida não é uma vida ainda de plena transformação, de redenção de Cristo Jesus, não tem a ver com o fruto do seu pecado, mas tem a ver com a raiz desse pecado. E é onde o Evangelho mais centraliza, irmãos, mais centraliza para a nossa verdadeira transformação. E é isso que falta nos púlpitos da igreja. A pregação do verdadeiro Evangelho. A pregação que verdadeiramente constrange pecadores a não só entender o pecado, mas entender como ele está morrendo, ele morreu por causa desse pecado. A constranger a certo ponto de nós sabermos que nós não somos vítimas de uma sociedade ruim, que nós não somos vítimas de situações ruins, mas que por causa dos nossos pecados e das nossas falhas, nós estamos aonde nós estamos, amém? Charles Spurgeon vai dizer assim, busque o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Então, às vezes, quando eu converso com vocês, é muito claro vocês dizerem assim para mim, mas eu sei, eu sou pecador mesmo. Mas eu não amo como eu deveria amar, mas eu não tenho paciência como eu deveria ter. Mas é muito fácil a gente falar. A gente deveria parar de falar só que a gente é pecador, e a gente deveria viver uma vida de constrangimento, de rasgar a nossa alma em relação aos nossos pecados. Deveria chegarmos diante de Deus e diante das pessoas e não ter um nível de glamour nenhum diante de nós, sabermos que nós não somos diante de Deus o que deveríamos ser. E o quanto isso nos constrange de verdade. O Evangelho causa isso. O Evangelho não é uma prática de leis que está ali para você cumprir. O Evangelho não é simplesmente uma regra, uma norma para que você esteja numa igreja ou em um ambiente saudável. O Evangelho é a boa notícia da salvação, dizendo o quanto nós somos perdidos em nós mesmos. E que da nossa boca e do nosso coração procedem o mal e não o bem.
E o quanto nós deveríamos ser constrangidos, irmãos, diante de tudo isso, em saber, em primeiro lugar, que nós deveríamos fazer sinceras perguntas. Por que eu vivo assim? Por que eu vivo assim? Amém? No versículo 16 em diante, o apóstolo Pedro agora ele vai explicar. Ele vai dizer, irmãos, eles não estão bêbados, eles estão consagrando a vida deles diante da presença de Deus, porque é muito cedo ainda. Mas agora ele vai pregar o evangelho. Ele vai dizer, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20, e o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Para que o quê? Versículo 20, grifa aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Cara, isso aqui é muito importante, cara. A mensagem do Evangelho é uma mensagem escatológica, a gente tem que pensar nisso. Não tem como pregar o Evangelho e a pessoa que vive uma vida deliberada em pecado não seja constrangido. Porque nós vamos anunciar, como o apóstolo Pedro anunciou aqui, dizendo assim, olha, assim como aconteceu pelo profeta Joel, e é o que está manifestando aqui, esses últimos dias. É engraçado que se você for ler essa profecia lá em Joel, ele não diz últimos dias. Ele vai dizer assim, e depois vai acontecer isso. É isso que Joel diz. Mas Pedro, ele torna aqui agora dizendo aqui, e nos últimos dias, por quê? Porque biblicamente falando, o contexto da plenitude do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja é os acontecimentos dos últimos dias. Nós também estamos nos últimos dias. Não é só um acontecimento geográfico no sentido de pontual. Tem que acontecer isso para ser o último dia. Mas quando a plenitude do reino de Deus veio, pelo poder do Espírito Santo, é declarado que os últimos dias chegaram. Que a pregação do Evangelho é a mensagem dos últimos dias. Que quando a gente anuncia a boa obra da salvação, nós estamos anunciando de uma forma escatológica que o nosso Deus Redentor virá para salvar um povo e muito mais além do que isso, nós testemunhamos que Deus já está salvando. Então quando Pedro diz, olha, muitos sinais vão acontecer. Muitas coisas em relação ao que Joel disse está sendo um manifesto aqui no nosso meio agora. E é tão lindo isso aí, porque ele está dizendo, olha, Joel está transmitindo algo poderoso, dizendo que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce de uma forma democrática. Desce de uma forma onde todos podem receber. Filhos, filhas, pais, mães, servos, servas. Ele está dizendo agora que na antiga aliança só profetas, só reis recebiam a descida do Espírito Santo de uma forma poderosa. Agora não, ele está dizendo, olha, agora é para toda a humanidade, sem distinção. O Espírito de Deus veio agora sobre nós para manifestar que Ele está conosco e sinais acompanharão aqueles que creem. E isso é tão lindo, irmãos, porque nos leva a pensar que esse Deus, Ele não está procurando pessoas que têm algum padrão de vida para dar, algum status social para manifestar, pelo contrário. Deus está procurando, e Deus na verdade chamou um povo aquém da expectativa do que o mundo oferece. Ele diz filhos e filhas. Ele diz que de geração em geração, a graça de Deus e o poder de Deus seria derramado sobre aquele povo, para que no fim, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é uma grande pergunta que a gente precisa fazer, porque é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. A igreja foi formada, estava lá, 119 pessoas mais Pedro, falando em línguas maternas, sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Eles estavam proclamando a glória de Deus. E ele está dizendo, gente, isso aqui que está acontecendo aqui, é o que Joel profetizou. É que Davi disse a respeito. Daqui a pouco a gente vai ler, mas é o que Davi disse a respeito.
Então nós só estamos agora trazendo de uma forma não estática, porque o evangelho não é estático, parado, mas é um movimento, é uma transformação. O que vocês estão vendo é as profecias se cumprindo na nossa vida. E essa é a grande pergunta que a igreja precisa fazer. A igreja, quando eu falo num todo, a Mactub, Batista, presbiterianos, assembleianos, precisam fazer essa pergunta. Como é que nós podemos levantar como Pedro e dizer, vejam o que está acontecendo aqui. Olha para essa comunidade, olha para o nosso ambiente de relacionamento, vejam, o que está acontecendo aqui é o que Deus estava dizendo sobre a sua palavra. Será que a gente pode se levantar como Pedro? E falar igual Pedro falou? Irmãos, o que está acontecendo na Mactub é um cumprimento de promessa. É o que está escrito lá em Mateus. É o que está escrito lá em Lucas. É o que está escrito lá na promessa de Moisés. É o que está escrito lá em Abraão. Será que a gente tem textos bíblicos, assim como Pedro teve, para dizer, eu tenho como explicar o que está acontecendo aqui? Isso aqui é as promessas de Deus sendo realizadas no meio do seu povo. É uma pergunta que a igreja deveria fazer. Será que nós temos textos bíblicos? Será que nós temos promessas reais que agora são tangíveis no nosso meio? Que são apalpáveis? Ou será que a única coisa que nós podemos dizer aqui como igreja são as exortações de Jesus? Seus fariseus, seus hipócritas, seus mestres da lei. Vocês gostam de julgar o outro, mas não tira a trave do seu olho. Ou será que nós podemos nos levantar com orgulho, como Pedro? Falou, irmão, vocês estão tendo uma interpretação errada de nós aqui. Você está tendo uma interpretação errada. Nós não estamos bêbados, isso aqui é alegria. Isso aqui é contentamento. Isso aqui é felicidade de verdade. Isso aqui é paz em espírito. O que nós estamos vivendo aqui como Mactub são promessas de uma igreja levantada por Deus. É o que Jesus disse, é o que os apóstolos disseram. É o que nós estamos vivendo aqui de verdade. Que testemunho nós como comunidade nós temos dado, irmãos? Nós podemos olhar para nós assim e podemos ter orgulho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, como igreja, como comunidade. E eu fico tão feliz porque essa é a graça de Deus ver o quanto Ele faz milagres no nosso meio, sabe? E apesar de nós sermos uma igreja pequena, ainda, porque não seremos em nome de Jesus, nós podemos ver os milagres de Deus aqui. A gente estava contando, sabe? Porque o versículo 21 é o resultado de tudo isso. Nossa, aí ele vai dizer assim, não precisa ler junto comigo, mas ele vai dizer novamente, os seus filhos e filhas vão profetizar, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Nossa, que lindo! Cara, quem imaginou uma igreja... Se você pegar um velho de verdade, a gente vai ver que o velho fala, sonha mais com o quê? Já vivi quase toda a vida, estou na beira da morte, faltam alguns anos. Está mais olhando para o passado do que olhando para o futuro. Mas quando um velho é cheio do Espírito Santo, não é que ele vai sonhar sobre coisas que vai acontecer na vida dele, mas ele vai sonhar com aquilo que Deus está fazendo num futuro bem próximo, que vai além dele, mas que está conectado à família onde ele está. Então até os velhos sonharão nesse sentido. Até os velhos terão esperança do que Deus está derramando sobre a sua igreja. Aí ele vai dizer que isso vai acontecer, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de glória. Ele está dizendo de uma forma escatológica, seja figurativo aqui ou não, irmãos. O que está acontecendo é que o versículo 21 é a chave disso tudo. Para que o que isso precisa acontecer? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Esse é a promessa e o destino daqueles que fazem parte da promessa do derramamento do Espírito Santo. Aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Salvo. E aí eu preciso perguntar aqui para vocês. Por que a gente não tem mais sonhos?
Porque a gente não tem mais visões das coisas de Deus. Eu não falo só de uma forma espiritual, no sentido de ter uma visão de alguma coisa que vai acontecer, mas visão a respeito sobre o reino de Deus. Porque a gente não é mais esperançosos sobre como Deus pode usar essa igreja para que muitas coisas sobrenaturais aconteçam no nosso meio. E essa é uma pergunta que eu faço para mim, e a gente deveria refletir, porque com a vinda do Espírito Santo, esses sinais são claros, não só num sentido figurado, mas uma verdadeira transformação de uma comunidade que vive a partir do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos entender que o verdadeiro propósito de uma igreja que está sob missão, em primeiro lugar, é ser cheio do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo. Olha só que interessante isso aqui. Podemos viver uma vida profunda no propósito de Deus. Pedro, ele vai usar esse termo de derramamento do Espírito Santo 4 vezes. 4 vezes ele vai usar. Irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles receberam o Espírito Santo de uma forma total, numa totalidade. Eles não foram esborrifados, sabe? Ou receberam uma gotinha do Espírito Santo de Deus, como que se fosse, agora parece que tem alguma coisa de Deus na minha vida, assim. Não, a Bíblia está dizendo que quando o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida, ele veio para nos preencher, ele veio para nos tomar de verdade. Sabe, Pedro ele não se levanta para falar sobre a sua doutrina, ou porque ele andou cheio de conhecimento a partir do seu discipulado com Jesus. Mas não, Pedro ele usou a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para profetizar sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo. Irmãos, Pedro era um homem galileu. Pedro era um homem que era iletrado. Ele vai usar presciência. Olha só, ele usa até uma palavra, presciência. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é capacitado por Deus até nas suas palavras. Ele é orientado por Deus a discernir pensamentos e corações, porque a palavra de Deus é essa. Quando nós somos guiados por Deus, pela palavra de Deus, irmãos, Deus nos usa como uma espada afiada para literalmente Deus salvar pessoas. Esse é Pedro, que tinha pouco tempo atrás negado Jesus, que tinha pouco tempo atrás vivido uma vida de medo, amedrontado, que não queria ser morto. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele com ousadia, diante de milhares de pessoas que estavam ali dele, ele falou sobre o seu Jesus. O que ele negou, aquele ali é o que seguia Jesus. Aquele ali é o que não vivia perto de... Eu não vivia perto de Jesus, não, eu não. Agora, irmãos, ele não tem mais medo. Agora ele se levanta diante de uma multidão para falar sobre o seu Senhor e Salvador. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, irmãos, ele não é mais tomado pela vaidade, ele não é mais tomado pelo medo, ele não é mais tomado pelo que as pessoas vão pensar sobre a respeito, sobre a vida dele. Ele só quer anunciar o seu Salvador, ele quer explicar as bem-aventuranças de estar em Cristo Jesus e mostrar para eles que o que está acontecendo aqui na nossa comunidade é o reino de Deus que foi manifestado no nome dele. É a manifestação da glória de Deus no nosso meio. É ele que diz, irmãos, o que está acontecendo aqui são profecias se cumprindo. E é isso que a gente precisa viver profecias se cumprindo, irmãos. Nós precisamos ver pessoas sendo salvas. Nós precisamos ver pessoas sendo libertas, sendo transformadas. Mas a grande pergunta é, será que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus nesse contexto? Será que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus? E Pedro vai usar... Foi um derramar do Espírito Santo. Foi um encher, um transbordar do Espírito Santo. Não foi uma borrifada, não foi uma gotinha. Isso quer dizer muito a respeito, irmãos, de como nós vivemos a nossa vida. Sabe, às vezes a gente vive aquém mesmo do que o Espírito Santo de Deus, com a sua promessa, foi liberada na nossa vida. Sabe, porque às vezes, ou a nossa vida toda, nós não passamos uma vida que é transformada por Deus de verdade. E a gente precisa ser real aqui entre nós. Se nós não vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, é porque nós não queremos. Nós não queremos, irmãos, e a gente tem que assumir isso de verdade. Eu e você, nós temos que assumir isso. Porque é uma promessa que foi liberada a todo cristão. Porque a nossa vida é um estilo de vida de gastar mais tempo com porcaria da internet. É um estilo de vida onde a gente gasta mais tempo, irmãos, sei lá, nos colocando como vítima da sociedade.
eu vivo assim porque eu sou um vítima da sociedade, porque aconteceu isso comigo, é que eu sou assim. Irmão, eu não estou diminuindo a sua dor, eu não estou diminuindo o seu sofrimento, mas nós não podemos nos colocar nesse papel de achar que a derrota da vida se chama Wellington, ou se chama Francisco, ou se chama... A gente tem muito isso dentro de nós. Aí a gente para a nossa vida, a gente para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Por quê? Porque a gente não busca o Espírito Santo. A gente não busca, a gente não tem um estilo de vida para que o Espírito Santo agora tome toda a nossa vida, porque o véu foi rasgado, amém? O véu foi rasgado. A Bíblia própria fala isso, que aquele que pedir vai encontrar. E essa promessa é do Espírito Santo. E é isso que eles estavam fazendo. Agora não. Agora você não tira um dia para jejuar. E você está precisando jejuar assim como eu. Aí você não tira tempo para fazer o seu devocional, para fazer a sua oração, para estar em comunhão com Deus. Aí, no meio do desespero, a gente quer que Deus faça algo que move os céus, mas a gente não está em busca pela graça de Deus. A própria Bíblia vai falar que nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine Deus sendo bom e perfeito. Será que se a gente não buscar o Espírito Santo, Nanel, Ele não vai derramar na nossa vida algo novo? Porque a Bíblia fala que o cristão vive em novidade de vida. Então, se nós não somos cheios do Espírito Santo, irmãos, é porque nós não buscamos. Nós não buscamos, mas aí que eu te encorajo. Olha aqui para mim, aí que eu encorajo você a mudar o seu estilo de vida. A você pegar um irmão aí da igreja e falar, irmãos, vamos jejuar por alguém? Vamos jejuar por uma causa? Vamos junto orar? Vamos fazer algo diferente aqui? Irmãos, eu estou querendo orar de madrugada, eu quero subir no monte. Quer subir no monte? Vai para o monte, irmãos. Quer fazer alguma coisa diferente, mas o que a gente não pode é viver uma vida estagnada, achando que as coisas vão acontecer do nada, porque você é um preguiçoso, porque você é alguém que vive aquém do reino de Deus, porque você só lembra da igreja e do reino de Deus nos cultos de domingo, e olhe lá nos cultos de quarta-feira. Não, irmãos. Não, irmãos. Nós precisamos ser pessoas, assim como o apóstolo Pedro diz, pode ir lá e ver na Mactube. Vai lá, irmãos. Porque às vezes eu não sei nem explicar, mas algo diferente está acontecendo lá. E isso é fruto das nossas orações, isso é fruto do nosso comprometimento com o reino de Deus. Isso é fruto da nossa vida que foi entregue. Oh, irmãos, a primeira música que a gente cantou aqui é uma coisa de louco para a gente aqui. É uma coisa de... Irmãos, o quanto a gente precisa entender que Deus está à nossa disposição. O quanto Deus está aí à porta. E é isso que a gente precisa fazer. É você sair daqui hoje, não só dizendo assim, nossa, que palavra benção, nossa, que palavra dura, nossa, Deus não falou nada. Não, é você entender, irmão, que seu estilo de vida tem que mudar. Que você precisa parar de estar aquém do que nós estamos pregando e vivendo e colocar a sua vida à disposição do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos, ou orar em pé também, importante é orar, que você gastar tempo, em nome de Jesus, lendo a palavra de Deus, se você gastar tempo jejuando, irmãos, não tem como, eu tenho certeza, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser tomado pelo Espírito da verdade. Você assim vencerá os seus pecados, porque o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Não sou eu com a minha eloquência, não é a outra pessoa que canta muito bem que vai te convencer disso, é só o Espírito Santo de Deus. Que vai tratar aquilo que precisa ser tratado, porque é só Ele que vai nas raízes do nosso pecado. Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Por que a gente não consegue vencer os nossos pecados? Está muito envolvido com o nosso estilo de vida. Com a nossa vida que é centrada em nós mesmos. E aqui o povo estava esperando e recebeu o Espírito Santo de Deus. Aí ele pode dizer, irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É o Espírito de Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos. Caramba. O tempo passa, né? Ele vai dizer no versículo 22 e diante, escutem, israelitas, o que vou dizer agora, Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês e por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado de Deus e a presciência de Deus, vocês mataram e crucificaram por meio... Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Ele está dizendo aqui agora, dizendo assim, olha, escutem aqui. Agora a palavra é dura para vocês, porque o evangelho é dureza. Antes de vir a boa notícia, vem a má notícia, dizendo o quanto nós somos maus, o quanto nós somos pecadores. Ele vai dizer assim, olha, é verdade
que era um plano desde a eternidade de Deus. Mas também é muito claro que é responsabilidade de vocês. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Vocês são culpados pela morte. É isso que ele diz. Vocês mataram, crucificaram Jesus. Ah, irmãos, essa é a verdade que a gente precisa ter no nosso coração, irmãos. Essa verdade mostra... Teve uma vez, anos atrás, que eu estava conversando com o irmão, né? Sobre Jesus, tudo mais. Aí a gente estava conversando sobre algumas músicas. Aí eu apresentei algumas músicas para ele que eu estava ouvindo. Aí ele me apresentou uma música. Que ele falou assim, mano, essa música aqui tem uma parte boa, mas tem uma parte da música que eu reprovo. Ele falou assim para mim, eu reprovo. E a música, eu não sei cantar a música, mas é a música Na vida real, o maior vilão sou eu. Ó, cê é louco, hein? Fugi do tom? Fugi? Peguei, hein? Sai, Nicolas, deixa que eu vou entrar. Pegou aí? Ele falou assim, não, isso aqui é errado. Como assim o maior vilão sou eu? Não, ele falou para mim, eu não concordo. E uma vida mundana não transformada parte por isso. Parte quando a gente não trata a gente como o maior vilão da nossa vida. A gente trata, não, se Deus quis que isso acontecesse, foi que Deus quis. Olha só o que Pedro está dizendo. Irmãos, desde a eternidade, era um plano determinado de Deus que Jesus morresse para salvar pecadores. Mas isso não está excluindo a sua responsabilidade. Vocês mataram Jesus. A culpa foi de vocês. Vocês eram homens maus. E o contexto da nossa visão, da nossa vida é o quê? Ai, o vilão não sou eu. O vilão é a sociedade, o vilão são as pessoas, o vilão é porque eu sou pobre. Se eu fosse rico, muita coisa, eu seria uma pessoa melhor. E essa é a percepção que às vezes a gente não trata a gente como o maior vilão da nossa história. E a gente precisa trazer essa realidade, irmãos, o quanto a gente é dependente de Deus, porque se Jesus não tivesse... irmãos, o que representa a cruz para nós? A cruz representa, e tem dois lados da moeda, tanto o amor de Jesus, o amor incondicional de Deus, o amor perfeito, o amor que salva pecadores, amém. Mas o outro lado da cruz mostra o quanto nós somos maus, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, o quanto nós não merecemos a salvação, os céus, estar perto de Deus. A cruz mostra o quanto nós somos horríveis em nós mesmos. E a gente precisa reconhecer isso, irmãos, estar ciente da nossa maldade, estar ciente da nossa depravação, estar ciente que se depender de nós mesmos, nada de bom vai fluir, irmãos, que nós dependemos completamente de Deus. Aí Pedro vai dizer no versículo 24, porém Deus ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Aí ele vai falar assim, mas esse Jesus é um Deus ressurreto. O nosso Jesus, ele morreu por pecadores como eu e você, povo de Israel. Mas esse Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é um Deus ressurreto, porque é impossível que a morte o vença. Aí ele volta para as Escrituras Sagradas, aí ele vai dizer sobre Davi. E aqui eu não quero ler para não tomar mais o tempo, mas a profecia é dizendo literalmente Davi, recebendo a revelação que ele foi levantado, não porque ele era bom, não porque ele era o cara, não porque ele era o tal, mas ele foi levantado porque através dele viria um que ia reinar no trono para toda a eternidade. Alguém que era superior a ele, alguém que era perfeito, alguém que era aceitável diante de Deus. Davi vai dizer isso nos Salmos, irmãos. Eu estou aqui, a minha história só é essa história, para que eu pudesse ser um caminho para apresentar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, irmão, essa é a perspectiva de um verdadeiro cristão. A nossa história não é uma história de fracasso, amém? A nossa história não é uma história de derrota, amém? Amém? A nossa história não é uma história que Deus perdeu o controle, que Deus não sabe o que está acontecendo, que Deus não sabe do seu sofrimento, das suas dificuldades. A nossa história, meu irmão, deve ser uma história guiada pelas mãos de Deus. Um Deus que está acima de todo controle. Um Deus que sabe exatamente o que está acontecendo e Ele sabe guiar as nossas vidas por um caminho correto e certo. A nossa história não é uma história para que a gente morra nos nossos pecados. A nossa história, meu irmão, é para que para que as pessoas possam ver diante da glória e misericórdia de Deus que Deus nos encontrou. Que Deus agora nos trouxe para pertencer a Ele, para ser amado por Ele, para ser um instrumento dEle
para a salvação de muitos. Davi vai dizer, a qual ele está no trono, a qual ele pertence a esse trono não é meu. Eu sentei nesse trono como uma história passageira para anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, todo o talento que Deus nos dá, toda a capacidade que Deus nos dá, todos os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, é para glorificar aquele que nos chamou. É para exaltar aquele que nos deu a condição de entender que nada pertence a nós, mas tudo pertence a Ele. Davi sabia muito bem disso. Tanto é que, olha lá gente, olha lá que coisa linda aqui. Eu quero que vocês voltem no versículo... Peraí. Deixa eu trazer aqui no versículo. No versículo 22. Voltem no versículo 22. Quando Pedro vai falar, vai ministrar, ele vai dizer assim, Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Ele vai dizer o quê? Jesus. É isso que ele vai dizer Jesus.